Mais um vídeo se iniciando sobre investimento. Lembrando que não é uma recomendação de compra. Esse canal tem o objetivo de trocar informação, de encontrar pessoas que estão na mesma etapa inicial de investimento e muitas vezes a gente não tem tantos amigos em volta que também investe e aqui a gente tem a possibilidade de trocar informação. Hoje nós vamos falar que investimento não deixa a gente rico. E de fato não deixa. Se você pensa em enriquecer, em multiplicar os seus ganhos, o melhor caminho é seguir para o empreendedorismo. Tenha o seu negócio, ou invista em você, faça uma graduação, uma pós-graduação, um curso técnico, e de repente vire um CEO de uma empresa onde você vai ter a possibilidade de ter um salário muito alto, ou então tenha o seu próprio negócio. Essa é a melhor forma de você gerar riqueza num espaço de tempo curto. Os investimentos, ele vai te trazer uma possibilidade de você ter uma renda futura, uma renda que possa sim te aposentar, dependendo muito ali do tempo que você investe e do valor que você consegue aportar, mas no pior cenário, vamos se dizer assim, você vai ter uma renda que vai complementar ali sua aposentadoria. O investimento, ele não é milagre, ele não substitui o trabalho, a renda ativa, a disciplina. O dinheiro cresce com constância e tempo. Mesmo que você não tenha começado tão cedo assim a investir, eu te desafio a começar agora. No meu caso, eu tenho 38 anos e comecei aproximadamente há 3 anos. Justamente por isso que a minha carteira, ela tem algumas classes de ativos um pouco mais concentradas, como por exemplo o fundo imobiliário. Então, para minha estratégia, foi importante concentrar nesse momento em fundo porque ali eu gero um caixa, ali eu consigo depois direcionar alguns aportes para criptomoeda, para ETF, para ações, mas hoje, majoritariamente, a minha carteira é focada em fundo imobiliário. Mas se o investimento não vai te deixar rico, por que investir? Eu preparei aqui uma simulação para a gente entender como ficaria uma carteira a longo prazo. Vamos supor que você consiga ali reservar do seu salário R$ 500. Esses R$ 500 a um prazo de 20 anos e uma rentabilidade mensal de 1%, quanto geraria no final do processo? E uma rentabilidade de 1%, pessoal, não é algo assim extraordinário. É possível se fazer sim no cenário de investimento. Veja que interessante. Se a gente reservar os R$ 500 mensais, a gente, no final do processo de 20 anos, teria disposto R$ 120.000 para investir. Então, aqui são os valores de aporte, aqueles valores que religiosamente a gente precisa separar e fazer ao longo do mês. Já os juros compostos, né, os juros que foram acumulados nesse período, eles totalizam ali um valor de 374 mil. Veja que algo legal que acontece aqui. A gente dispõe de 120 mil e a bola de neve, que a gente costuma falar no investimento, faz o serviço bruto para nós, né? Então, só de juros gerou 374 mil. Isso é muito interessante. E no final, a gente teria um patrimônio estimado em 494 mil. Um ponto muito importante, essa simulação ela está baseada em fundo imobiliário. Porque no início do vídeo eu comentei com vocês, hoje a minha carteira ela é muito focada em fundo imobiliário. E aqui nesse canal falaremos muito sobre isso. Então é muito importante ter isso em mente. As estratégias, elas são de forma pessoal e cada um deve compor a sua. A minha está focada em fundo imobiliário. Esses 494 mil a 1% ao mês gera uma renda de 4.940. Mas é muito importante a gente entender que esse valor mensal de R$ 4.940, a gente não deve utilizar ele inteiro, né? Não podemos gastá-lo. Mas lembrando que esses R$ 4.940 que vai pingar ali todos os meses religiosamente na sua conta, ele não deve ser utilizado por completo, porque é preciso calcular sobre esse valor a desvalorização que o dinheiro sofre, né? Que é o famoso poder de compra. Para os próximos vídeos,
nós vamos falar sobre esse percentual que a gente deve reservar e reinvestir no momento que você estiver ali utilizando a sua renda mensal. Mas aqui tem um ponto muito interessante. Veja que o investimento, ele é muito importante. O quanto você conseguir poupar no mês vai determinar a sua renda no final. Isso a gente considerou R$ 500, mas amanhã a gente vai poder aportar 1.000, 2.000, 3.000, e esse montante no final ele vai ali duplicar, triplicar, de acordo com o seu poder de reserva de dinheiro. Por isso que é muito importante você, a cada vez mais, procurar se desenvolver. Porque se você consegue uma promoção no seu trabalho, você vai conseguir reservar um dinheiro maior para poder aportar. Isso vai fazer com que você consiga chegar na sua liberdade financeira o mais rápido possível. E é muito importante quando a gente pensa em liberdade financeira. A liberdade financeira não quer dizer que você vai lá comprar uma BMW, mas sim pagar suas contas, o seu custo fixo. E isso é um ponto muito interessante quando a gente fala sobre investimento. Eu acredito que o que mais a gente ganha em investir é a mudança de mentalidade. Você vai perceber que a partir do momento que você entrar nesse universo, você vai olhar o dinheiro com outro olhar. E isso muda todo o jogo. Porque a partir de agora, você vai olhar conta por conta, custos, aluguel, condomínio, força, lazer, você vai rever isso. E essa mudança ela vem de dentro para fora. E muitas vezes não é ensinado na escola. Infelizmente, educação financeira é algo que o governo não coloca para ser estudado nas escolas. E aí você precisa passar a aprender sozinho. E o jogo muda aqui. O jogo muda porque você começa a ver que você não precisa de muitas coisas que você tem vontade de comprar. E cada vez mais você vai querer guardar e investir, porque você consegue enxergar o retorno disso lá na frente. Porque R$ 4.940 equivale a um salário de muitos brasileiros que hoje não tem esse valor, mas que pode ser construído ao longo do tempo. Isso para mim é fascinante. Mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. A mentalidade nesse processo, ela se renova. Como eu venho falando, você olhará, você passará a criar planilhas de custos, onde você vai determinar um valor para ser gasto no mercado, o valor que será gasto de combustível, de aplicativo, de Netflix. E essa mentalidade te coloca em outro jogo, coloca você em outro patamar, coloca você dentro do mercado financeiro. E você vai passar a enxergar que o mercado financeiro ele tem vida própria. E isso fascina, porque uma notícia que sai, uma informação de queda, move o mercado de tal forma que você vai enxergar ali algumas lógicas, né, alguns movimentos lógicos que você pode se antecipar na sua estratégia e fazer boas compras de ativos. Aquela viagem que você tanto queria fazer, talvez ela pode esperar. Ou então, pelo contrário, com essa mudança de mentalidade, você vai estipular o que é prioridade para você. Se aquela viagem que você tanto quer fazer é uma prioridade, você passa a ter um olhar estratégico para que ela ocorra, sem que prejudique os seus aportes mensais. Mas se eu falo tanto em fundos imobiliários, o que é um fundo imobiliário? Os fundos, eles são listados em bolsas. Isso garante para a gente uma certa segurança. Lembrando que nada é 100% seguro, até mesmo o CDI não é seguro. É óbvio que tem tipos de investimentos. Se você colocar na balança, vai existir classes de ativos que você vai se sentir mais confortável em investir e outras classes que você vai se sentir menos confortável devido à volatilidade daquela classe de ativos. Os fundos imobiliários, eles possuem uma volatilidade bem menor que as ações, mas mesmo assim, determinados fundos você vai ver que vai ter uma variação muito grande, principalmente com a Selic em alta. Com a Selic em alta, os fundos tendem a ficar desvalorizados nesse momento. E é aí que mora uma grande oportunidade, porque você tem a possibilidade de comprar bons fundos por valores bem abaixo de mercado. Para ficar de uma forma bem simples,
Vamos pensar um pouco em fundos de tijolos, que são fundos que possuem imóveis em sua carteira. Então você vai lá, ao invés de você comprar um imóvel físico, você compra uma cota. E essa cota ela vai gerar para você mensalmente proventos, que são como se fosse pagamento dos aluguéis. Esse valor de provento gerado, ele gera por cota. Ou seja, quanto mais você tiver cota de um determinado fundo, maior será o seu recebimento mensal desses aluguéis. O mais importante é você aprender a analisar um bom fundo. Existem documentos que você pode ler sobre aquele fundo que se chama relatório gerencial. O relatório gerencial, ele é emitido mensalmente. Existe uma regra que não necessariamente ele é disponibilizado mensalmente, mas a maioria dos fundos imobiliários acaba emitindo mensalmente. Nesse relatório tem todas as informações. Tem a carteira de ativos que eles possuem, tem a DRE, tem o quanto eles estão recebendo, o quanto eles estão pagando, o resultado, se é um fundo, vamos supor, se é um fundo de tijolo, como nós estamos falando, se aquele inquilino está pagando os aluguéis corretamente, se não está, a vacância. Então, é uma série de indicadores que, através desse documento, você vai entender se aquele fundo ele é um fundo bom para se investir ou se naquele momento está passando por muita dificuldade e não vale a pena ali você colocar o seu dinheiro na compra das cotas desse fundo. Dentro dos fundos imobiliários, existem diferentes riscos. Por exemplo, fundo de tijolo, fundo de papel, fiagros, fundo de desenvolvimentos, fundos que é híbrido, que possui tanto tijolo quanto papéis. E isso é importante na sua decisão, porque a cada fundo que você compra, você vai estar exposto a um tipo de risco. Embora os riscos não sejam grandiosos, e eu vejo que cada vez mais investir vai muito do seu emocional, né? Você precisa ter um emocional preparado. Se você tem dificuldade de lidar com variação de mercado, se te gera ansiedade, talvez ativos listados em bolsa não seja o melhor caminho para você. Talvez a renda fixa seja melhor, porque o mercado ele é volátil. Então, para você aguentar ali as descidas, né, o lado negativo dos valores, você precisa estar mais mentalmente preparado. Mas, como se dizem, tudo que sobe desce, tudo que desce sobe. Então, é você analisar e acompanhar sempre o mercado. Os principais tipos de fundos que existem. Então, a gente tem o fundo de tijolo, a gente tem o fundo de papel, o híbrido, o FOF e o de desenvolvimento. Tijolos são os que investem em imóveis físicos. Para quem nunca investiu em fundo imobiliário, eu aconselho começar em tijolo, porque é o fundo mais simples de você entender, porque ele passa a ser um pouco mais palpável, né? Você consegue enxergar os imóveis, você consegue é, olhar, ter fotos, entender aonde aquele imóvel está localizado, e isso é muito importante. Então, ele é mais simples de se investir e tem uma variação menor que os outros fundos. A gente tem os fundos de papéis, que investem em CRI, e outros recebíveis imobiliários. Então, normalmente, esse fundo ele empresta dinheiro. Ele já tem um risco maior, mas tem um retorno também maior. O híbrido, ele já mistura um pouco de papel com outros tipos de ativo. Esses outros tipos de ativos pode ser tanto fundos, ele compra cotas de outros fundos, pode ser lajes, ele compra escritório, ele pode comprar, teoricamente, de tudo um pouco no mercado. Eles são chamados de híbridos. A gente tem o FOF. O FOF são fundos que compram outros fundos. Particularmente, para mim, foram os piores investimentos. Eu não me identifiquei muito com esse tipo de fundo. E a gente tem os fundos de desenvolvimento, fundos que constrói e vende, né? Fundos que trabalham com o governo, vai ali desenvolve uma rodovia, parte energética, depois vende e com esse valor ele é diluído em proventos para os seus acionistas. Aqui também entra um pouco o fundo de infraestrutura, né? A infraestrutura e desenvolvimento está muito perto. São fundos que também tem que ter um critério maior para você ter na sua carteira. Alguns são muito renomados, como o Cadif, por exemplo, que é um fundo de infraestrutura e é um fundo conceituado, mas o mais importante é você realmente acompanhar e entender
o que cada tipo, né, de fundo pode proporcionar na sua carteira. Eu farei mais vídeos detalhando cada tipo de fundo, para a gente ir entrando ali, entendendo o relatório gerencial, batendo um papo sobre isso, né, principalmente para quem está chegando agora, para quem é iniciante, para poder começar a se habituar melhor com esses tipos de riscos para ser tomado. O mais importante nisso tudo é você ter uma constância. Se você quer começar a investir e não tem muito dinheiro, não tem problema. O importante é começar e você vai colher frutos. Então tenha consistência, guarde ali o seu dinheiro, invista, escolha uma boa corretora, escolha bons ativos, tenha sim uma carteira diversificada, porque a carteira vencedora é uma carteira diversificada, mas tenha a sua estratégia. A sua estratégia ao longo do tempo ela é muito importante, vai sempre te nortear e te levar para os melhores caminhos. Muito obrigado, pessoal. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.